Olá, eu tô de volta, dessa vez com algumas imagens. Eu não vou aparecer, mas vocês vão ouvir minha voz enquanto circulam alguns slides, que é para facilitar o entendimento de algumas questões relacionadas ao texto de Estevão Martins, um texto intitulado Veritas Filia Temporis, o conhecimento histórico e a distinção entre filosofia e teoria da história. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria de reforçar a importância de vocês acionarem todos os canais de comunicação comigo para sanarem suas dúvidas, especialmente em relação aos textos do primeiro módulo. Em parte, me refiro aos textos do primeiro módulo porque são textos introdutórios, mas também porque eu sei da dificuldade desses textos, né? E além disso, nessa primeira etapa, ou nesse primeiro módulo, a gente está experimentando uma série de coisas novas nesse semestre suplementar. Então, nesse sentido que esse momento é, digamos, bastante decisivo, importante, não permitir que as dúvidas se acumulem. Eu imagino, inclusive, que a essa altura já deve ter gente preocupada ou até com algum grau de frustração com a leitura desses textos do primeiro módulo. De fato, não são textos fáceis, né? E por isso mesmo essa dificuldade é esperada. Porque além da linguagem, digamos, técnica, são textos também com muitas informações específicas, são textos que apresentam um alto grau de abstração, e isso tudo gera dificuldades maiores. Mas eu estou aqui justamente para auxiliar vocês na leitura e compreensão desses textos. Iniciando então a análise do texto do Estevão Martins, eu vou tentar destacar aqui o que eu considero central ao tema do nosso primeiro módulo, que é uma introdução à teoria da história. E o nosso itinerário vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai partir do significado do título. O que esse título, o título do texto nos informa? Essa é a primeira questão que a gente vai abordar dentro do texto do Estevão Martins. A segunda questão é sobre as diferenças entre história ou ciência da história, história narrativa ou historiografia, filosofia da história, teorias da história e teoria da história. São termos muito similares que costumam causar muita confusão e eu considero muito importante que a gente aborde as especificidades de cada uma dessas, dos significados de história em cada uma dessas categorias ou conceitos. Depois, em terceiro lugar, a gente vai trabalhar a relação entre história e verdade, especialmente os problemas do dogmatismo e do ceticismo, seja o ceticismo absoluto ou o ceticismo relativo. Como vocês, para quem já leu o texto, deve ter percebido que a proposta do autor, né, do Estevão Martins, é de se colocar numa posição de distância em relação tanto ao dogmatismo quanto ao ceticismo. E por fim, o quarto e último ponto que a gente vai abordar diz respeito à ideia de realismo mitigado, que é proposta pelo Estevão Martins, e também os 3 critérios de avaliação da pertinência e confiabilidade das narrativas historiográficas. Esse quarto ponto é o tema que, digamos, é o objetivo, o grande objetivo, né, desse texto do Estevão Martins. A própria ideia de realismo mitigado tem aí uma função de se colocar entre esses 2 extremos, do dogmatismo e do ceticismo. Ele está apresentando a ideia de realismo mitigado e de critérios de avaliação de pertinência das narrativas como um caminho alternativo a essas 2 tendências, digamos, extremadas, que são o dogmatismo e o ceticismo. Em primeiro lugar, é importante que a gente se pergunte o que significa essa expressão que aparece no título, uma expressão em latim, né, que é veritas filia temporis.
Numa tradução literal, ela significa a verdade é filha do tempo, ou seja, ela quer dizer que a verdade é uma variável temporal, que ela muda conforme o tempo passa, né? Então não existiria aí uma verdade estável, permanente, absoluta, né? Mas ao colocar uma interrogação na frase, o Estevão cria um questionamento que muda completamente o sentido da expressão. Ele coloca em dúvida essa máxima. Então, nesse caso, o título do texto é A Verdade é Filha do Tempo? E o subtítulo permanece, né? O conhecimento histórico e a distinção entre filosofia e teoria da história. Bom, só nesse título a gente já pode deduzir que, primeiro, o Estevão Martins está lançando uma dúvida sobre a máxima de que a verdade é filha do tempo, e dois, que o autor irá abordar, a partir dessa problematização, o conhecimento histórico, as especificidades, né, do conhecimento histórico e a diferença entre filosofia da história e teoria da história. Essas informações devem servir para vocês como uma bússola para a leitura desse texto. Quem já leu pode ser considerado aí uma bússola para uma releitura do texto. Para quem não leu ainda, uma bússola para a primeira leitura, né? Entrando agora na questão das diferenças entre história, história-ciência, história narrativa, filosofia da história, teorias da história e teoria da história, em primeiro lugar, é importante saber que essas terminologias são diferentes a depender do idioma. Em português, a coisa é um pouco mais complicada porque a gente utiliza o termo história para quase tudo, né? Então, vejam, tem aí história escrito com H minúsculo, tem história escrito com H maiúsculo, tem história com H minúsculo de novo, quer dizer, entre parênteses aí narrativa, sinalizando alguma diferença, mas filosofia da história, teoria da história, ou seja, é muito, aparentemente, assim, numa primeira aproximação, é muito confuso, não dá para dizer, fica difícil entender qual que é a diferença entre uma coisa e outra, já que tudo está falando de história, né? Isso porque a palavra história se torna sinônimo, ora, da experiência passada, ora, de um tipo específico de conhecimento, ora, da representação da experiência, e até mesmo, história muitas vezes é usado como para significar uma espécie de entidade transcendental. Por exemplo, sabe quando vocês leem assim aquelas expressões do tipo eu estou do lado certo da história, a história mostrará, a história fará justiça, fica parecendo que a história é uma entidade, né, quase que uma divindade que tem autonomia e age sobre nós. É ela que decide, como se fosse uma instância superior, né? Enfim, são uma série de significados que tornam tudo muito nebuloso e por isso mesmo é tão importante que a gente reflita sobre essas diferenças. Na nossa primeira acepção, a palavra história nomeia a experiência humana em sentido amplo, ou seja, a condição de vivermos em uma determinada época, de deixarmos rastros da nossa passagem e de termos uma linha biográfica finita. Nesse sentido, história é sinônimo de experiência. É o sentido mais amplo, mais elementar, mais genérico de história, né? Muitas vezes utilizado como sinônimo, exatamente como com o mesmo sentido de experiência. Para exemplificar, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o trecho de uma música. Ninguém é obrigado a gostar da música nem do compositor. O objetivo aqui é apenas ilustrar de uma maneira mais inteligível e didática esse significado. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Nesse trecho da música, a gente pode, na realidade, identificar três conceitos muito importantes
não só o conceito ou a ideia de história como experiência. Mas, em primeiro lugar, né, a gente identifica aí o sentido de história como experiência. Em segundo lugar, a gente identifica também o sentido de historicidade e, por fim, a ideia de construção histórica de sentido. No primeiro caso, que é o conceito central que a gente está abordando aqui, a história tem o significado de experiência e está presente na passagem da música em que o Almir Sater diz que cada um de nós compõe a sua história. Ou seja, cada um de nós é sujeito da própria história, age sobre a própria vida, né? Então, é uma expressão que serve para sinalizar que essa nossa própria experiência de estar no mundo é bem geral, é bem amplo, né? Mas aproveitando a música, vou ainda abordar 2 outros conceitos aqui bônus, vamos dizer assim, que eles vão voltar em outro momento nas discussões ao longo dessa disciplina. Um deles é o conceito de historicidade. O conceito de historicidade é muito bem representado no trecho em que o Almir Sater diz o seguinte: todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Num dia a gente chega, no outro vai embora. Como conceito de historicidade, esse trecho trata da nossa condição de finitude, mas também de sermos afetados pela vida, de passarmos por situações não planejadas, não esperadas, situações que nos fazem sofrer e ter dúvidas em relação ao nosso futuro, mas também situações capazes de gerar em nós o sentimento de esperança em relação ao porvir. Enfim, uma série de situações previsíveis e imprevisíveis que nos afetam diretamente e que nos acompanham desde o nosso nascimento até a nossa morte. Por fim, esse trecho também permite que a gente pense sobre o significado de construção histórica de sentido. Essa expressão, essa terminologia, construção histórica de sentido, está muito presente no pensamento do Rüsen, que o Estevão Martins e eu também compartilhamos, né? Então, quando o Almir Sater canta que cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz, ele está se aproximando muito da ideia de construção histórica de sentido. Por quê? O que significa construir sentido histórico? Em linhas gerais, a gente está falando de uma construção de sentido sobre e para a experiência individual, né? Por isso que cada ser em si carrega o que ele está chamando de dom de ser capaz e ser feliz, né? Ou seja, a ideia, aí se aproximando ao Almir Sater de Rüsen, né, por exemplo, a ideia de que somos capazes de elaborar as experiências pelas quais passamos, né, elaborar no sentido de dar conta das mudanças, das dores que elas implicam, de precisar reformular, replanejar, né, de se projetar no futuro, tudo isso exige um exercício, né, mental, um exercício psíquico, de reflexão, de autoanálise, né, para dar sentido para a própria experiência. Então, mesmo as experiências, digamos, ruins, críticas e até traumáticas, é possível que a gente consiga elaborá-las, no sentido de, no caso de uma experiência traumática, de superá-la e conseguir, a partir dessa superação, continuar vivendo conforme você gostaria, conforme o sujeito, né, dessas experiências gostaria. Então, essa ideia do Almir Sater, né, de que cada ser em si carrega esse dom de ser capaz e ser feliz, se aproxima da ideia de construção histórica de sentido, porque em ambos os casos a gente está falando de conectar a memória do que nós fomos com a imagem do que nós pretendemos ser no futuro. Isso vale tanto do ponto de vista da trajetória singular de um indivíduo, como também em relação à trajetória coletiva de um grupo ou de sociedades inteiras. Há ainda um outro trecho dessa mesma música do Almir Sater que nos ajuda, mais uma vez, a entender o significado de história em sentido amplo, né? História como experiência. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Oh,
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Nesse caso, a ideia de andar devagar porque já se teve pressa, de sorrir porque já se chorou demais, a ideia de que em um determinado hoje a pessoa se sente mais forte, talvez até mais feliz, né, porque reconhece que sabe muito pouco ou não sabe nada, né? São todos sinais de experiência acumulada, de uma pessoa já vivida, uma pessoa não muito jovem, com alguma bagagem, como a gente né, como a gente costuma dizer no senso comum, e que está ali apresentando, digamos assim, um resultado, né, dessa bagagem em termos de sabedoria. Então vejam, também aqui, né, mais uma vez, a gente tem em Almir Sater uma boa expressão do significado, desse nosso primeiro significado de história em sentido amplo, de história como sinônimo de experiência. Essa primeira abordagem do conceito, escrito aqui, nesse caso, com H minúsculo, que faz uma certa diferença, como a gente vai ver na próxima acepção. Quanto ao significado de história como ciência, nós nos referimos à história praticada por historiadores e historiadoras profissionais, ou seja, historiadores e historiadoras que se formam em cursos de história nas universidades. Então é comum que se faça uma distinção entre essa ideia de história e a ideia de história abordada anteriormente, com uma pequena mudança na grafia. No primeiro caso, como eu acabei de mencionar, a história em sentido amplo, que nomeia a experiência, costuma ser grafada com o H minúsculo, enquanto que a palavra história, que representa a ideia de história feita por historiadores, historiadoras, ou seja, a história, ciência, costuma ser escrita com H maiúsculo, justamente para estabelecer essa distinção. Quem que, como eu, passou pela educação básica entre os anos 80 e 90, provavelmente aprendeu desse modo. Era, digamos assim, uma das primeiras lições, né, das aulas de história. Bom, essa prática científica da história tem também, ela mesma, uma história, a sua própria história, né? O que eu quero dizer com isso? É que, como prática profissional, né, a história enquanto ciência foi desenvolvida apenas no século XIX europeu. Ao menos é o modo como a gente aprende, né, nas universidades brasileiras, porque nós praticamos uma história científica de tradição europeia. Isso não quer dizer que em outras partes do mundo a história não estivesse sendo praticada de modo profissional, mas nós temos essa filiação à tradição europeia, né, por inúmeras razões que não caberia comentar aqui agora. Bom, antes do século XIX, no contexto europeu, obviamente as pessoas escreviam e narravam histórias, mas essa não era uma prática de especialistas, de alguém que tem um certificado, um diploma, um documento que ateste que aquela pessoa é profissional, né? Bom, o que significa, então, ser um historiador e uma historiadora profissional? Todas as áreas das ciências têm um método próprio e um conjunto de regras de pesquisa, de controle sobre os resultados, de uma linguagem especializada, de ambientes de divulgação de resultados de pesquisa, como os congressos acadêmicos, as revistas científicas especializadas, né? E com a história não é diferente. Então, num sentido mais direto, assim, e ao mesmo tempo também mais abrangente, ser um historiador ou historiadora profissional significa pertencer a essa comunidade de especialistas que pratica pesquisa de acordo com um método próprio, que é o método histórico. E esse mesmo grupo ou comunidade de especialistas tem também uma linguagem própria, né, como os conceitos que a gente utiliza, os termos técnicos que a gente costuma aplicar, né? Essa comunidade também integra grupos de pesquisa e de trabalho com outros historiadores e historiadoras, né? Essa comunidade ensina a história e produz conhecimento conforme determinadas regras que são internas ao campo, ou seja,
regras que são compartilhadas e reconhecidas como válidas e legítimas por todos os historiadores e historiadoras profissionais. Então, ser historiador profissional ou historiadora profissional significa pertencer, né, a essa comunidade de especialistas, a essa comunidade que pratica um tipo específico de conhecimento. Quanto ao significado de história narrativa, ou história escrita, ou historiografia, nós nos referimos ao produto final do trabalho de historiadores e historiadoras, ou seja, a interpretação que é produzida sobre determinadas experiências históricas. Observem que o termo historiografia significa, literalmente, escrita da ou sobre a história. História aqui com H minúsculo, ou seja, naquele sentido amplo, no sentido de experiência. Eu diria, inclusive, que esse é o primeiro choque que os estudantes de história, as estudantes de história, costumam sentir quando iniciam um curso de história na universidade. Eu passei por isso, pessoalmente. Não sei se é o caso de quem está ouvindo, né? Mas eu passei por isso, né? Que choque é esse? Logo de cara, nas primeiras aulas de história, com historiadores e historiadoras, a gente percebe que nós discutimos a história experiência, né? Essa história vivida, sempre de forma mediada, sempre através da historiografia, porque, afinal de contas, o acontecimento tal como ele aconteceu é sempre inacessível diretamente e ou em sua totalidade. Por que e ou? Às vezes um acontecimento é acessível diretamente porque eu participei dele, sou uma testemunha desse acontecimento, né? Mas ninguém é capaz de acessar, mobilizando a memória, mesmo que tenha vivido diretamente esses acontecimentos, né? Ninguém consegue acessá-lo através da memória em sua totalidade, porque toda memória é falha, né? A memória é sempre constituída nesse jogo da lembrança e do esquecimento. Então, mesmo quando a gente testemunha certos acontecimentos, nós participamos, mesmo quando a gente participa dele diretamente, nós temos sempre uma perspectiva fragmentada sobre o que aconteceu. E é fragmentada pela própria memória, como eu acabei de mencionar, porque ninguém é capaz de se lembrar de tudo, mas ela também é fragmentada porque o nosso testemunho, a nossa memória, é a memória de alguém em particular, né? É uma perspectiva em particular. Não por acaso, uma das formas de trabalho dos historiadores e historiadoras, eu diria que inclusive é uma regra, digamos, básica do ofício da história, da pesquisa empírica, é o confronto de fontes. É a tentativa de reconstituir, mesmo sendo de uma reconstituição fragmentada, de perspectivas múltiplas sobre um determinado acontecimento ou conjunto de acontecimentos. Então, para resumir, história narrativa, história escrita ou escrita da história ou historiografia, aqui é sinônimo de representação e interpretação sobre os acontecimentos feita por historiadores e historiadoras profissionais a partir do respeito a regras metódicas e normas de pesquisa, que é o que permite que a gente controle as interpretações, porque a gente não interpreta de modo arbitrário. A gente não tira essas informações, não é uma expressão que eu gosto muito, a gente não tira essa expressão da nossa cabeça, ou seja, a gente não inventa, né? A gente extrai isso de uma série de documentos. E há regras muito rígidas, inclusive, sobre como, né, manipular no sentido de trabalhar esses documentos. Com relação à ideia de filosofia da história, o termo se refere a uma filosofia da experiência coletiva e por isso se aproxima de conceitos ou ideias como história universal, patrimônio da humanidade, ou mesmo essas ideias bastante questionáveis de progresso, desenvolvimento. É, portanto, uma ideia de história como um singular coletivo, ou seja, como uma única multiplicidade de histórias. Ou, em linguagem matemática, a filosofia da história representa um conjunto, um grande conjunto, dentro do qual estão contidas todas as experiências humanas singulares.
essa concepção de todo da experiência humana não precisa necessariamente estar associada à ideia de marcha, de progresso, de desenvolvimento, embora muitas vezes ela esteja. Chegamos agora às teorias da história, né? Essa costuma causar muita dúvida. Afinal de contas, né, que diferença tem entre teorias da história, teorias no plural, com teoria da história, teoria no singular? Bom, vamos começar aqui com as teorias no plural. As teorias da história são elaborações que tentam explicar um conjunto de acontecimentos, ou seja, identificar as relações de causa entre os eventos, como algo do tipo, o que teria provocado isso, né? Mas também compreender as motivações dos sujeitos envolvidos, o que teria motivado alguém a fazer tal coisa, né? Nós elaboramos teorias, né, da história, teorias da experiência, o tempo todo no nosso cotidiano. Isso não é algo que só cientistas das humanidades façam, né? O tempo todo a gente faz isso, quando a gente tenta entender o que foi que aconteceu. Então, quando, por exemplo, nós dizemos, eu tenho uma teoria sobre isso, o que aconteceu foi o seguinte, né, uma introdução. Nesse caso, a gente está tentando explicar e compreender o que aconteceu. As teorias da história são, nesse sentido, construtos gerais utilizados por cientistas das humanidades para organizar, explicar, compreender, comunicar e dar sentido a um conjunto de experiências que, à primeira vista, parecem desconexas. Então, as teorias da história são sempre construtos teóricos sobre experiências em particular. Quando, por exemplo, eu tento explicar como que se deu a passagem do Brasil Império ao Brasil republicano, eu desenvolvo uma teoria sobre, né, esse fenômeno que explique a passagem de uma época a outra, né? Aqui um exemplo, a gente poderia dar vários exemplos. A gente também cria teorias, como eu mencionei, para o nosso cotidiano, quando a gente tenta explicar o que aconteceu. Bom, eu acho que agora vai ficar mais fácil de entender o significado de teoria da história. Quando a gente fala em teoria da história, a gente está se referindo à teoria da história como ciência. Nesse caso, o termo teoria é empregado no singular, por quê? Porque o seu objeto não são as múltiplas experiências humanas, mas sim o universo singular da história como prática científica. Eu, particularmente, gosto de escrever teoria da história usando o H maiúsculo aí para a história, porque sinaliza com mais precisão se tratar de uma teoria da história-ciência, e não de uma teoria da história-experiência, né? Seja em sentido amplo, como é o caso da filosofia da história que a gente viu, né? O grande conjunto no qual estão contidas todas as experiências humanas acumuladas, quer teoria da história num sentido estrito, como as teorias da história que eu acabei de mencionar. Então, essa é a grande diferença. A teoria da história, teoria no singular e história com H maiúsculo, significa uma teoria da história ciência.